Conhecendo a Deus pela fé é o título da lição 10 na classe dos pré-adolescentes. A Bíblia diz: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Salmos 9 e 10. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira. É um prazer ter por aqui semanalmente professores, superintendentes, coordenadores, educadores, alunos, enfim, todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical para prepararmos juntos mais uma aula, certo? Mais uma aula. Lembrando que aqui nós temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Então é muito importante tê-los por aqui. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta, o seu comentário aparece por aqui ao longo da aula. Clica no valeu e contribua com o nosso canal para que possamos continuar com esta produção de conteúdo. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, os objetivos desta aula é apontar que a fé verdadeira resulta em obediência. Eu sempre digo que Deus não tem compromisso com os obedientes, ok? Explicar a natureza da verdadeira fé e ensinar que a fé sem obras é morta, certo? Só lembrando aqui aos irmãos, rapidamente, aqui na descrição dos vídeos tem um link com o meu WhatsApp, tá bom? Para atender pregações, ministrações, seminários, palestras, enfim. O irmão atende fora de São Paulo, atende o Brasil inteiro, outros países. Será um prazer atender os irmãos onde formos chamados, tá certo? Eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo. Aqui, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, aí só para os irmãos se situar. Muito bem. Tem um link aí também para grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos com professores semanalmente comentando, compartilhando ali materiais, slides e muito mais sobre a próxima aula. Tem um link aí para você baixar comentários e slides em PDF também, enfim. E o nosso Instagram, segue a gente lá, @DenisPereiraOficial. Conhecendo mais de Deus, tá? Então na lição desta semana, nós vamos aprender que para conhecer mais a Deus é preciso ter fé. Conhecimento fala do quê? De relacionamento, de intimidade, certo? A palavra do Senhor diz lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Então nós precisamos conhecer aí ao Senhor, certo? Muito bem. O primeiro tópico aqui, a fé em Deus e as suas consequências ou os seus resultados, né? A base da nossa lição aí está em Hebreus, no capítulo 11, né? Que é chamada Galeria dos Heróis da Fé, onde encontramos vários servos de Deus que ao longo da história foram recompensados por conta de sua fé. Por exemplo, aí ele começa aqui falando de Abel. Abel, que foi um servo obediente a Deus, certo? As atitudes de Abel eram corretas diante de Deus. E no momento eles determinaram, Abel e Caim, o seu irmão, adorar a Deus com as suas ofertas. Mas Deus aceitou somente a adoração de Abel e rejeitou a adoração de Caim. Por quê? Porque Abel ofereceu com fé, ok? As boas obras que Abel estava praticando eram resultado de sua fé. Agora, Caim não o fez com fé. E aí, embora Abel tenha morrido, Deus permitiu isso, mas a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. A grande lição aí que fica é que a fé sem obras ela é morta, certo? Este é o grande exemplo, certo? Então, a adoração que Deus recebe é aquela adoração que ela é movida pela fé. Fé em Deus, fé na sua palavra, certo? Então, Abel agradou porque ofereceu com fé e pela fé. Afinal de contas, sem fé
é impossível agradar a Deus. E o que é essa fé? É crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Não é? Você pode fazer até um quiz aí. O que é fé? Tem muitas definições de fé. Aqui no próprio Hebreus, capítulo 11, ele começa dizendo que a fé é certeza das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Daquilo que não se vê. Tá certo? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creia que ele existe, creia que ele é real e recompensa, na minha versão aqui, todos que se consagram a ele. Tá? Então é essa fé, é crer que Deus é real, não é a fé natural, certo? Então muitas pessoas, você crê que Deus existe? Eu creio que Deus existe, mas ela vive como se Deus não existisse. Meu Deus do céu. Essa fé é natural. A pessoa crê que Deus existe, mas ela vive como se Deus não existisse. Mas a fé verdadeira, ela não apenas verbaliza que Deus existe, como ela vive consciente dessa existência de Deus, certo? Por isso, ela faz tudo para agradá-lo e isso começa por atitudes de fé. Enoque, um justo servo de Deus. Enoque era filho de Jared, pai de Matusalém, o homem que mais viveu na terra, bisavô de Noé. Enoque era tão fiel a Deus que a Bíblia fala que ele andou com Deus. Não é? Então a comunhão e a fé que esse homem tinha com Deus fez com que ele fosse arrebatado sem passar pela morte. Tá? Então a fé, não é? A fé, ela levará todos aqueles que creem em Cristo a não experimentarem a morte, como Enoque. Como assim? Se crentes morrem? Aí a gente precisa mostrar que aí nós estamos falando de morte eterna, certo? Então Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si e ele não provou a morte. Assim é o crente, não é? Então João 14:3, Jesus está dizendo, eu vou e depois eu virei e vos levarei comigo. Então mesmo que o crente morra, ele será ressuscitado, certo? Por isso que a morte para o crente é só um estágio de espera, certo? Só um estágio de espera. Por quê? Porque no arrebatamento todos os mortos em Cristo serão arrebatados, ressuscitados e arrebatados para a vida eterna. No entanto, os incrédulos para a morte eterna, serão ressuscitados para a morte eterna, enviados para a morte eterna. Então, a fé, além dela produzir em nós esse caminhar com Deus, é através da fé que acessamos a vida eterna, não é? Então, Pedro entendeu isso, e ele diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, não é? Então, pela fé, nós acessamos a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, mesmo que o crente morra, passe por dificuldades, mas a sua existência não será como a do ímpio, que será no inferno por escolha do ímpio. A sua existência será a vida eterna com Deus. Muito bem! Tópico 2 aqui chegando. Esta classe de pré-adolescentes é linda, hein? Parabéns para todos vocês que nos acompanham aqui. Eu inseri esse trimestre, esta classe aqui no nosso canal, e eu estou sentindo assim, um crescimento muito importante. Muito obrigado a todos vocês, meu abraço, meu carinho. Assista nossos vídeos, inscreva-se no canal, ative as notificações, que isso é muito importante para nós, e clica no valeu para continuarmos produzindo conteúdo aqui para abençoar a vida dos irmãos. Tópico 2. A prova das coisas que não se veem, a convicção do que se espera. Para conhecer a Deus é necessário ter fé, porque a fé em Deus nos permite ter experiências maravilhosas com Ele. Então, por exemplo, a fé que crê no invisível. O autor dos Hebreus nos diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Isso evidencia que a fé não é pelo que pode ser visto, mas pelo entendimento e pelo
coração. Lembra de Tomé? Jesus vai falar assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Certo? Então, veja, quando Deus falou com Noé, Noé viu Deus? Não. Noé viu o que Deus prometeu? Também não. Nunca tinha chovido sobre a face da terra. Nunca. Olha só, isso é fé. É você crer na palavra de Deus sem nenhuma evidência física visível daquilo que ele está falando. Anote aí. Anote aí nos comentários. Fé é crer na palavra de Deus sem nenhum sinal visível, palpável daquilo que ele está falando. Quando ele fala que Abraão vai ter filho, Abraão já era um idoso, a mulher de Abraão, além de ser idosa, era estéril. E ele creu. Por isso que ele é chamado pai da fé. Quando Deus fala com Noé, nunca tinha chovido. A terra, ela era molhada com o orvalho, que é o orvalho é aquilo que, quando você acorda de manhã, a grama não está molhada, aquilo era o orvalho, era aquilo. Nunca tinha chovido sobre a terra. Deus chega para Noé e fala assim: escuta, constrói uma arca, coloca tua família dentro, animais de 2 em 2, porque eu vou derramar chuva sobre a terra. Noé nunca tinha visto chuva. Nunca tinha visto chuva. Ele não viu a Deus, mas ele creu. Então, fé é crer no invisível. É crer no impossível. Porque a fé não está fundamentada na promessa em si, mas na fala, na palavra, em quem fala. Então, fé em Deus, por isso que agrada a Deus. O projeto de Deus para Noé construir uma embarcação, sem tecnologia de guindaste, não tinha nada, imagina, não tinha. Deus deu medidas, deu orientações, não tinha os maquinários, enfim. Só que por causa da fé de Noé, ele protegeu e salvou toda a sua família. Fora os animais, mas enfim, toda a sua família. Veja, então, através da fé, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Se nós decidimos crer, tão somente crer na sua palavra, crer no que ele diz. Noé decidiu crer, e porque ele creu, aleluia, ele viu coisas lindas da parte de Deus. E esse é o Deus que nós servimos. Fé. Tópico 3 aqui. Vamos procurar aplicações nisso aqui para a nossa vida. A fé que resulta em obras. Conhecer a Deus e relacionar-se com Ele exige da pessoa não apenas dizer que tem fé, mas precisa também praticar as boas obras. Há uma diferença entre a fé para a salvação e fé para as obras. A Bíblia explica que o verdadeiro cristão precisa ter esses dois tipos de fé. Fé para a salvação e fé para as boas obras. Tiago diz que fé sem obras está morta. Tá? Então veja, essa não é fé para a salvação. Porque a fé para a salvação, ela é o meio pelo qual somos alcançados pela graça. A fé para a salvação é crer que tudo que era necessário ser feito, Cristo fez para nos salvar. Logo, não há nada que eu faça para ser salvo. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Não há nada que o homem faça para ser salvo, porque tudo que precisamos para ser salvos, Cristo já fez. Ponto. Ok? Então, para ser, não há nada. Calma. Não há nada que o homem faça para ser salvo. Não há. Por quê? Porque Cristo já fez. Ponto. Ok? Está resolvido? Porém, lembra que a fé sem obras é morta? A fé cristã não é estática, ela é dinâmica. Ela é uma fé ativa. Ela é uma fé ativa. Certo? Por isso que Paulo escreve aos Efésios e ele diz assim no capítulo 2, versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então veja, nós somos salvos pela fé,
É tudo fé. Mas nós somos salvos para a prática das boas obras. Então, primeiro, fé para a salvação. Crer que tudo que tinha que ser feito, Cristo fez. Uma vez salvo, eu sou salvo para praticar boas obras. Por quê? Porque é através daquilo que eu faço que eu demonstro ao mundo, que eu declaro ao mundo a quem eu sirvo. Então, os escravos do inimigo, suas obras mostram que eles são escravos do inimigo. As obras da carne mostram quem domina, quem controla a pessoa. O fruto do Espírito, as boas obras, demonstra a quem nós nos rendemos e quem é o Senhor da nossa vida. Tá? Então, fé para as boas obras. O cristão é chamado para a prática das boas obras. Certo? E o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele resistiu às tentações do diabo, ensinou a palavra de Deus, curou pessoas enfermas, alimentou famintos, ressuscitou mortos, perdoou pecadores, foi maltratado e humilhado sem revidar. Não é? Então ele é o nosso maior exemplo aí de alguém que viveu pela fé. Certo? Então nós temos que ter essa fé. Uma fé dinâmica, uma fé consistente. Não uma fé... os exemplos que nós temos aqui são exemplos de pessoas que a sua fé foi uma fé consistente, independente das situações, independente das adversidades. Fé, ela é também uma escolha e uma decisão. A decisão de seguir a Cristo até a morte ou até o arrebatamento. Afinal de contas, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, fé é uma decisão. E falando a pré-adolescentes, a melhor hora de você decidir crer em Cristo é agora. Porque as maiores decisões na vida de um ser humano são tomadas nesta fase da vida, dos 12 aos 18 anos. Decida seguir a Cristo, decida entregar de verdade sua vida a Jesus, decida crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Decida que você vai crer, ou seja, decida ter fé. Fé em Cristo, uma fé transformadora, uma fé poderosa que vai transformar todo o seu futuro em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então, o crente tem que ter fé. Não tem como se aproximar de Deus sem ter fé. Ok? Fé é certeza de que Deus existe. Fé é certeza de que quando você ora, Ele te escuta. Gente, é coisa linda, 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 linda. Amém, meus amigos? Então, mais uma sequência de aulas. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo mundo e fique atento. Trimestre está acabando, mas a obra não para. É só uma lombadinha, porque o novo trimestre já está chegando aí com lições muito lindas para todos nós. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.